A Suíça pode, em breve, limitar a entrada de cidadãos da União Europeia aqui no seu território. O meu nome é Ângelo, eu moro na Suíça e esse canal é sobre isso. Esses dias, o Conselho Federal da Suíça apresentou alguns critérios para ativar uma cláusula de salvaguarda para limitar justamente a entrada dessas pessoas desses países. E isso pode ser um problema para quem tem passaporte europeu. Mas antes de tu ficar preocupado ou tomar alguma decisão precipitada, talvez até ficar desmotivado com alguma coisa, fica comigo até o final que eu vou te explicar direitinho o que é essa lei aí, o que é isso daí. Por enquanto, o que permitiria a Suíça ativar essa cláusula de limitação da livre circulação de pessoas da União Europeia para a Suíça seria os seguintes fatores: aumento no número de pedidos de seguro-desemprego, aumento no número de profissionais frontalieri, aumento na demanda por assistência social e, é claro, também um aumento líquido no número de imigrantes vindo da União Europeia. E caso tu não saiba, frontalieri ou transfrontalieri é alguém que vive num país que faz fronteira com a Suíça, mas trabalha na Suíça. E eles normalmente têm um visto G, que é um visto de quem cruza a fronteira praticamente todo dia para vir trabalhar aqui na Suíça e depois, no final do dia, volta para casa. Inclusive, essa pode ser uma estratégia muito boa na hora de procurar um emprego aqui na Suíça ou se mudar para a Suíça. Talvez tu prefira morar num país que faz fronteira com a Suíça e não na própria Suíça. Esses indicadores podem ser analisados não só a nível nacional, ou seja, a Suíça como um todo decidir que vamos fechar as fronteiras, mas também a nível cantonal. Então, se Ticino, por exemplo, começar a perceber um aumento repentino nesses indicadores, Ticino pode decidir limitar o acesso de, por exemplo, italianos pela sua fronteira para a Suíça. Mas o que essa limitação quer dizer de fato? Que ninguém mais vai poder entrar na Suíça se for europeu? Vamos ser precisos aqui. Isso ainda é uma coisa que está sendo discutida, que está sendo debatido muito seriamente, mas não é final ainda. Essa lei ainda precisa ser definida na Lei Federal sobre Estrangeiros e a sua integração, mas esses limites podem incluir limites máximos de imigração, provavelmente referente ao número de permissos e vistos que podem ser liberados, prioridade para trabalhadores que já são residentes aqui da Suíça, restrição no direito de permanência no caso de desemprego involuntário, ou seja, se tu tiver um visto aí, talvez até C nesse caso, e tu seja demitido e não consiga encontrar um emprego em um certo tempo, é possível que tu perca o teu direito de permanência aqui na Suíça. E também a limitação do tempo que tu vai ter para encontrar um novo emprego no caso de novos imigrantes que recebam um permesso um pouco mais curto, aquele que tu recebe enquanto tu ainda está procurando um emprego. Eu imagino que isso esteja muito atrelado a uma política anti-imigração que vem sendo pauta na Suíça já há algum tempo. Eu mesmo já recebi diversas vezes panfletos sobre uma pauta de não a uma Suíça de 10 milhões, porque caso tu não saiba, a Suíça tem quase 10 milhões de habitantes, ainda não, e essa é uma pauta que vem tomando espaço cada vez mais na população, nos espaços públicos. Inclusive saiu uma notícia exatamente sobre essa pauta aí de não a uma Suíça de 10 milhões, na qual eles estão colocando para votação. E é claro, dá para entender o porquê que a Suíça vem tomando esse tipo de precaução quando tu olha o que tem acontecido nos países vizinhos, como por exemplo na Itália, na Alemanha, na França. Realmente dá para entender por que a Suíça, que nem mesmo faz parte da União Europeia, busca se resguardar enquanto há esses problemas que uma política muito aberta à imigração pode causar. Mas o ponto do vídeo não é esse. O ponto aqui é: tu que está querendo se mudar para a Suíça não deveria ficar alardeado com essa situação, com essas notícias. Isso aqui, na verdade, é algo que nem foi propriamente aprovado e, ainda que seja aprovado, não é algo que vai limitar a entrada de europeus aqui na Suíça. É algo que pode vir a ser ativado caso a situação comece a ficar um pouco fora do controle. Além disso, os impactos para quem já mora aqui, já é residente, como nós vimos, são mínimos. Com isso dito, se o teu objetivo for vir para cá, não deixa isso aqui te desvirtuar desse teu objetivo. Continua estudando, continua buscando oportunidades, aprendendo os idiomas daqui. Eu sei que quando o assunto é morar fora, não são tantas pessoas assim que consideram se mudar para a Suíça, talvez porque sentem que é um pouco difícil ou que é um pouco inatingível, mas a verdade é que se tu tiver passaporte europeu é mais fácil do que tu imagina. Inclusive, talvez esse seja um dos motivos pelo qual a Suíça começa a dar uns passos na direção de tentar diminuir um pouco o número de imigrantes que tem vindo dos países da União Europeia. E não é à toa que praticamente 1/4 da população que mora aqui na Suíça é estrangeira. E desse pessoal, 2/3 são da Europa. E olha que interessante, desse mesmo 1/4, 15% são da Itália. Fora isso, em 2024, apenas 22% dos imigrantes que vieram para a Suíça não eram de um país europeu. Então, se tu tá com esse propósito de vir aqui para a Suíça, eu te convido a se inscrever no canal para tu não perder os próximos vídeos.
ou até mesmo virar membro aqui do canal se tu quiser dar um passo adiante nessa tua trajetória de se mudar para a Suíça. Eu te vejo no próximo vídeo.